Bom, pessoal, começou a gravação. Primeiramente, boa noite. Pessoal, estou muito feliz mesmo com todos vocês aqui que estão presentes. Tem os outros colegas que vão, com certeza, entrar daqui a pouco também, tá? Como eu falei, né? Gente, tem fé em Deus e focar que a vitória é nossa, tá? É, cara, só lembrar que o nosso sucesso é consequência de tudo que nós fazemos agora, né? Então, você quer ter um bom emprego, você tem que estar preparado para chegar ao bom emprego. Então, preparação é neste momento. Tá? Também que está todo mundo aplicado aqui. A nossa aula de hoje, o que, que eu vou fazer com vocês? Vou fazer uma breve recapitulação aqui, finalizando a questão de sistemas operacionais, só relembrando. Vou falar de redes de computador e eu vou falar um pouquinho sobre né, a organização dos sistemas operacionais. Turma, como é que tá meu áudio aí? Dá para todo mundo me ouvir? Eu tô falando direito? Tá tranquilo? Tá de boa. Está ok, professor. Então tá bom. Né? Pessoal, só reforçando. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, qualquer problema, tá? Mandem mensagem, desbloqueia o microfone, fala comigo aqui. Se for fora de live, exemplo, durante o dia, pintou uma dúvida, quer um auxílio, quer alguma dica, mande mensagem no grupo ou mande mensagem para mim separado que eu vou responder, tá? Como já tive outros colegas também, já mandaram mensagem, o que for para mim poder ajudar, com certeza eu farei, tá? Tudo aqui tiver meu alcance, tá? Então vamos torcer aqui, né? Nos esforçar, torcer pro nosso Fluminense ser campeão, aí quer ficar melhor ainda, né, gente? Nem pensar. Bom, turma, então vamos começar a brincadeira aqui. Primeiramente, fazer uma breve recapitulação a respeito da terceira apostila do conteúdo, que estava se referindo à questão de software, né? A primeira apostila foi a questão de história dos computadores, a tamanho, né, classificação das máquinas. No segundo, nós vimos os hardware, né, que é a parte física da máquina, tudo que podemos pegar com as mãos é hardware, o que cada pecinha funciona, qual a sua função. Depois entramos na questão de software, né? Nos programas de computador em software, o que nós vimos? A classificação dos programas de computadores, né, softwares, em relação à função e em relação ao seu custo e a licença, né? Então eu falei primeiro aqui em relação à função, que foi o nosso gerente do computador. Alguém lembra ainda? Nosso sistema operacional, que ele é o gerente da máquina. Qual é a função dele? Gerenciar todos os recursos do seu computador. Independente se você tem um Android, se você tem um iOS, o que for, todos, né, só muda o nome, mas a função de todos os sistemas operacionais é gerenciar a sua máquina. Falamos também um pouquinho que se o programa não gerencia a máquina, ele só pode ser aplicativos, né? E vimos uma infinidade de aplicativos. Falei apenas alguns do pacote da Microsoft, né? Que é o pacote Office, né? Que é o Word, o Excel, o PowerPoint. Eu falei do LibreOffice também, né? Que temos o Writer, o Impress, o Calc, né? Tem outras versões. Falando de questão de Photoshop, o Paint, a CorelDRAW, o MPG Maker, Inkscape e por aí vai, né? Navegadores, né? Para acessar a internet, né, como o Google Chrome, né, vimos como o Google Chrome, vimos também do Mozilla Firefox, né, N ferramentas. Depois vimos a questão também da classe, esqueci também, das linguagens de programação. Eu até dei uma breve mostragem aí de uma estrutura de uma linguagem HTML de um site. Vocês vão brincar bastante. Depois disso aí, vimos um pouquinho também, falei sobre a classificação dos computadores em relação à sua licença, que é o freeware, o shareware, o proprietário comercial, o beta, demo, trial, né, e por aí vai. Né? As licenças, o que nós podemos fazer com eles, né? Entre eles nós destacamos o software livre, né? Que é o open source, que baixa, funciona perfeitamente, é uma ferramenta muito boa.
E outra coisa que, para facilitar também nosso entendimento, foram as extensões dos tipos de arquivo. Então, vimos os arquivos de texto, como doc, docx, txt, rtf, identificando que tipo de arquivo no caso, é documento. Identificar, né, qual é a ferramenta utilizada para poder abrir esse tipo de arquivo. Então, eu fiz aqui algumas relações, mostrei que nós temos para planilhas eletrônicas, são arquivos específicos, né, que a gente utiliza, Excel, arquivos de vídeo, né, para os codecs, áudio, arquivos de imagem, arquivos das páginas web. Então fizemos um breve apanhado. Eu mostrei de uma forma que eu quero, não só porque são os tipos mais conhecidos, mas a ideia é que nós possamos entender de uma forma cronológica como resolver um determinado problema. Que quando você estiver trabalhando em qualquer empresa ou na base de suporte, ou na sua casa, ou fazendo trabalho de freelance, você a máquina de uma pessoa, você vai formatar e vai instalar os aplicativos, ou a pessoa está vendo que não tem aplicativo, você vai verificar, um arquivo está corrompido, não está corrompido. Tá? Então, depois dessa parte de software que nós encerramos, nós começamos a entrar agora em redes de computadores. E eu falei sobre a nossa maior rede de computador que existe. Pessoal, qual é a maior rede de computador que existe? Por favor. Quem pode me ajudar? Internet. Internet. Isso. A internet muitos vão chamar de nuvem, outros vão chamar de rede mundial de computadores, outros vão chamar de rede WAN, né, com W. Tá? E aproveitando, eu fiz a comparação da rede de computador WAN, que é a internet, comparado com uma rede de computador LAN. Né? Que eu até falei que LAN house é o nome comercial. Você tira o house, aí pega só o LAN. Que o L é de local, né? Local Area Network, que é uma rede local. E em cima da classificação das redes de computadores, o interessante que nós temos é que as redes são classificadas também de acordo com seu tamanho, tá? E com o seu formato. Então, em cima disso, eu comecei a falar um pouquinho da classificação das redes de computadores em relação ao seu tamanho. Tá? E hoje nós vamos continuar a falar a respeito disso, da classificação das redes de computadores em relação ao seu tamanho, em relação ao seu formato, e nós vamos trabalhando aqui esse conteúdo. Eu vou disponibilizar aqui, né? Vou compartilhar com vocês aqui, compartilhar uma telinha aqui, para que todos nós possamos ver. Turma, quando carregar a tela aí, por favor, vocês me dão um ok, tá? O meu está ok. Já abriu aqui para mim. Lili, tem um recurso, eu não lembro quem me falou, que você clica na tela, às vezes está bloqueado a apresentação. Não, hoje está ok. Tá ok, né? Era na realidade, era burrice minha mesmo. Não, Tinha só que apertar aqui uma coisinha aqui, que ontem eu apertei e deu certo. não tem ninguém burro não. Mas na realidade é porque eu estou no celular. Não, se preocupa não. É que nós estamos, todo mundo vai aprendendo, eu também estou aprendendo com vocês, tá? Isso é normal. Tá? Tem coisas que Porque eu estou no celular. vocês sabem. É um roteador, é? Oi? Essa imagem aí é um roteador? Não. Eu vou explicar. Turma, antes de eu voltar a falar da classificação das redes de computadores em relação ao seu tamanho, eu vou falar da classificação primeiro, tá? Das redes de computadores em relação ao seu formato, ao seu desenho, tá? As redes de computadores, ela tem vários modelos, mas eu vou destacar apenas alguns modelos de redes de computadores, tá? De acordo com o seu formato. E podemos ter algumas redes híbridas. Híbridas é porque pode juntar dois ou mais formatos de rede de computador. Tá?
Então, falando do primeiro tipo de rede, esse que está aqui na apostila, nós chamamos de rede estrela. Olha que interessante o desenho. Por que é chamado de uma rede estrela? Aquele aparelho no meio ali, ele é um switch. Os mais antigos aparelhos daquele formato ali, eram chamados de hub. Eu acho que não, hub nem fabrica mais. É claro que existem muitos hubs na ativa ainda. E temos o switch. Os dois são parecidos, tá? A diferença de um para outro é que o primeiro que eu falei, que não fabrica mais, ele não gerenciava a questão da banda, tá? Da banda. Já no caso do Switch, sim, tem esse gerenciamento da banda. Turma, para quem não lembra, não sabe o que é banda, banda é a quantidade do pacote de dados que trafega pela uma rede. Então, quando vocês vão contratar um serviço dessas operadoras aí, uma Oi, né, que está mais para tchau, uma Claro, que está mais para escuro, você vai contratar lá, sei lá, 100 mega. Entre aspas, porque esse 100 mega chega na sua casa ou na sua empresa. Aí esse 100 mega, ele chega na sua empresa, e a partir desse 100 mega que chega na sua empresa, ele vai passar, ele sai do aparelho de Wi-Fi lá, do modem, tá? E aquela questão da banda de dados, por isso que eu falo banda, né? Os 100 megas, vai direto para aquele aparelho lá, aquele switch. E esse aparelho que está lá no desenho, ele vai distribuir essa banda para todo mundo, né? É claro, isso não vai distribuir de uma forma mais inteligente ainda, porque precisa ter um servidor. Mas nesse caso aqui, então vai ser entrar 100 MB lá. Se você tem 5 computadores, de forma prática, o ideal é que cada máquina tenha acesso a 20 MB. Então vai entrar 100 MB naquele aparelho e ele vai distribuir. E o legal naquela situação ali, que o formato dele, do aparelho, né, da estrutura, ele é o formato de uma estrela. Nós temos aqui o switch centralizado e alguns computadores em volta aqui. Eles podem ser, como eu falei, conectados através de cabo UTP, ou através de placa de rede via rádio. Tá? Pode ocorrer isso também. E aqui temos algumas vantagens. Tá? Turma, isso aqui, na apostila de redes, eu vou dar mais uma passada assim, não vou aprofundar tanto não, porque nós temos que tirar a parte prática de edição de texto, essas coisas. Né? Mas aqui nós estamos construindo conhecimento. Eu quero que vocês, quando forem mexer em rede de computador, vocês conhecerem o que é uma rede. Tá? Para quando as pessoas falam assim, coloquei o meu arquivo está na nuvem. E muitos pensam que o arquivo está solto, está lá voando, flutuando na nuvem. Então, que é nuvem, que é internet, que é isso? Tem todo o conhecimento para vocês poderem trabalhar. Pessoal, a melhor coisa que tem, quando nós passamos a compreender toda a estrutura, não tem erro, você aprende mesmo, tá? E vai longe, porque pode chegar uma nova ferramenta, mas se vocês têm uma base bem feita, vocês conseguem se virar. Então, aqui, o que nós temos? Algumas vantagens dessa rede. É fácil de ser montada, a manutenção é simples, né? E questão dos utilizadores. A facilidade utilizadores são os componentes, está lá, a placa de rede, né? A placa de rede e as portas dos aparelhos. São algumas características fáceis. Algumas desvantagens. Custo de instalação elevado. Isso aqui, eu posso até falar que está caindo mais em desuso, né? Porque esta leva mais cabos. Sim, de certa forma é claro que nós temos hoje umas redes sem cabo, o wireless, né? Mas, de qualquer forma, esse custo elevado aqui eu coloco até uma exceção, assim como um parêntese, que pode ser, dependendo do tipo de cabo que você vai utilizar, ele pode ter um custo bem elevado. Tá? Turma, se eu não me engano, estou até lembrando aqui agora, que quando eu falava lá que a informática é uma ciência que estuda os meios
de armazenamento, de processamento e de transmissão, aí nos meios de transmissão, nós vimos um pouco a questão do meio de transmissão via rádio. Aí dentro do tipo de via rádio, vimos era o quê? Acho que é NFC, Bluetooth, infravermelho, wireless, Wi-Fi, aí tem o tal de WiMAX, aí tem cabos de fibra ótica, tem um cabo de cabos metálicos. Eu falei do cabo de rede, que é o UTP, é aquele cabo azul ou vermelho que você conecta no seu computador e liga lá no seu roteador, né, no seu switch, tá? Só que além desse cabo, tem um outro que eu esqueci de falar, que é o cabo coaxial. Tá? Esse cabo coaxial, tá? Cabo coaxial é aquele cabo branco que é usado para TV a cabo. Aquele cabo de fio branco, né, que você enrosca na sua TV. Então esse cabo coaxial ele é utilizado TV a cabo bastante e internet mais ainda agora, tá? Então, a partir desse cabo coaxial aqui, aí eu volto lá, né, nesse exemplo aqui do hub. É claro que desse hub aqui está bem tranquilo. Mas né, uma empresa vai utilizar, às vezes, ela pode utilizar o cabo coaxial para uma rede. Só que esse cabo coaxial, o custo dele é muito alto, tá? Ele é muito caro. Tá? Diferente do cabo UTP, que é muito mais barato. Depois desse aqui, temos outro tipo de rede, que é rede chamada de barramento. Olha que legal, barramento, a palavra me lembra o quê? Uma barra. Como é sexta-feira, então vai lembrar o quê? Uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate, né? Botar na posição horizontal. Então, temos aqui essa posição, vejam só. Eu tenho os computadores e tem um cabo. Esse cabo aqui. E esses computadores são todos eles interligados nesse cabo. Então, esse formato aqui é uma rede barramento, tá? Em forma de barra. A partir desse aqui também, desse barramento, dessa rede, nós temos algumas vantagens. Temos vantagens como simplicidade, facilidade de instalação, eficiente em termos de cabo, pode economizar dinheiro. É claro, esse aqui eu estou utilizando um cabo maior, provavelmente devo estar utilizando aqui um cabo coaxial, tá, com alguns outros menores aqui. Tá? Agora, se existe algum PC desligado, a ligação não deixa de funcionar, claro. Se tiver desligado um desses aqui, os dados continuam trafegando, vai e volta os dados. Tá? Desvantagens. Difícil de montagem, né, se não tiver, lógico, a estrutura dele, né? A dificuldade na resolução de problemas. Isso aqui, às vezes o cabo está com uma parte corrompida por dentro, né? Um cabo está rompido, tá mal conectado, ou pode ter alguma outra coisa, às vezes questão de problema de porta. Se houver um fio cortado, deixa de haver ligação, isso é fato. Tá? Então, rede anel, né, formato de anel, a rede barramento, e tem a rede estrela. Olha que interessante. Isso aqui, eu vou até dar mais uma curiosidade aqui. Pessoal, a diferença desse tipo de rede aqui para a rede estrela, nós temos um switch bem aqui no meio. E todos eles são interligados com cabo UTP. Esse anel aqui, observe que eu não tenho um switch no meio. É claro que pode ter daqui para outra rede. Mas o que eu tenho nesse tipo de rede? Eu tenho os computadores interligados entre si. Esse computador está ligado com esse, este com esse com esse, esse com esse. Tá? Então, se eu vou mandar a informação desse computador para esse aqui, a informação tem que passar por esse para chegar até esse. Ou passar por esse para chegar até esse. Então, aqui, essa é uma rede de formato de anel. Par metálico. Qual a vantagem de uma para outra pessoa? Oi? Todos os computadores eles vão receber uma quantidade de dados iguais? Não, normal. No caso aí, se tiver 100 mega essa rede aí, todos vão receber 100? Não. Ou cada um vai receber 25?
Não, geralmente é 25. Porque é matemática básica. Quantos computadores você tem? 4. Qual é o tamanho da banda? 100. 100 divide por 4, essa é a média. Mas é o seguinte, no caso, como... vou até responder aqui o Eduardo também, tá? Ah, vamos imaginar o seguinte aqui. Como sua máquina não tem um servidor que eu me refiro é uma máquina que é gerenciador de rede, tá? Então, você tem lá as máquinas 4. A princípio tem que ter 25 MB para cada. Mas vamos imaginar que, eu não sei vocês, mas aqui em casa, eu amo filme, então eu gosto de assistir muito filme, então eu vivo usando meu torrent para baixar filme. Aí um desses 4 cidadãos aí, tem 3 trabalhando, aí o quarto, em vez de estar trabalhando, não, está baixando filme de torrent igual eu. Aí quando ele começa a baixar filme do torrent, o que vai acontecer? Como não tem um gerenciador de rede, ele vai puxar toda a banda só para ele. Aí você vai enxergar como você está conectado, como você está acessando a internet, mas você não tem o que? A banda para poder trabalhar. Porque o egoísta está baixando todo filme e está usando o que? Toda a banda. Aí quando as empresas médias, né, ou tem uma house, qualquer coisa, tem que ter um gerenciador de rede para evitar esse tipo de problema. Porque o gerenciador de uma rede, ele vai controlar a banda. Então mesmo que o cara tenha um torrent, o servidor ele vai limitar a banda que o tamanho para cada um. Então não tem esse problema. E aproveitando aqui o coaxial, par metálico, sim, pode ser. Ele tem uma malha de cobre metálico e um fio dentro dele. É parecido também com, viu, Eduardo? É parecido também com aquele cabo de rede, o azulzinho. Aquele cabo de rede azulzinho, ele é chamado de ele é cabo de par trançado. Olha que legal. Cabo de par traçado, né? Esse cabo em azul. Porque quando nós vamos falar de clipar ele, de cortar, armar os fiozinhos, então ele tem 6, são 6? Não, acho que são 8. São 8 fios dentro daquele cabo azul. Então são 4 pares. E eles estão todos entrelaçados, enrolados um no outro. Aí nós temos que desenrolar, temos que organizar a sequência, depois cortamos para colocar no conector e para clipar. Tem um cabo de par traçado. Metálico porque usa a questão de metal. Tá? E aproveitando isso aqui, né, o nível de curiosidade, pessoal, quando vocês estiverem mexendo com rede, para a gente clipar cabo, clipar é a palavrinha feia, né? Mas a questão do clipar cabo, existem 2 padrões de clipagem para cabo. Um é chamado clipagem tipo A ou tipo B. Quando vocês vão fazer uma rede igual aquela rede estrela que eu mostrei, então vocês vão pegar todos os cabos, aqueles lá de rede do computador, vocês podem optar tanto pelo padrão A ou pelo padrão B. Mas só pode ser um tipo. No caso, se vocês forem montar uma rede do zero. Geralmente eu utilizo o padrão A. Para que é uma coerência. É claro, também se vocês forem fazer manutenção em uma rede de alguém, antes de vocês sair clipando o cabo, vocês têm que conhecer qual foi o tipo de padrão de sequenciamento de fios que foi utilizado nessa rede. Se for um A, foi um B. Para poder seguir a mesma lógica. Agora, aquele cabo essa rede aqui, o que ela tem de interessante? Que esse tipo de rede vai utilizar 2 tipos de sequenciamento do cabo de par traçado, o TP. Então aqui eu vou utilizar padrão A e B. Então uma ponta eu vou ter padrão A e outra padrão B. Padrão A, padrão B. Padrão A, padrão B. Padrão A, padrão B. Tá? Para esse computador vai estar ligado nesse, esse vai estar nesse, esse nesse. Porque uma ponta tipo A é tipo B. Tipo A é tipo B. Tá? Isso é chamado de cabo crossover. Tá? E no caso, vamos imaginar aqui, você quer pegar Vamos imaginar que vocês vão formatar a máquina de alguém, vocês precisam fazer um backup. Aí você verificou que você está sem HD, para poder pegar os arquivos e passar para um HD. O que você faz? Você faz um cabo de crossover desse e vai pegar esse cabo, as pontas,
vai conectar em uma máquina do seu cliente na sua. Aí você vai conseguir pegar todos os arquivos de uma máquina e vai passar para a sua para fazer o backup, para poder formatar. Pessoal, continuando. Tem um aqui que eu não coloquei, mas só falar aqui, ó. Relativamente simples de funcionamento de montagem. Desempenho permite mais de uma mensagem ao mesmo tempo, lógico, né? Boa confiabilidade, né? Faltou palavra aqui. Suporte ao mau tráfego, maior velocidade. Velocidade. Se tiver algum problema no PC, acaba a ligação. Isso aí é fato. Uma quebra no sistema implica uma falha total da ligação. Tá? Tem outro tipo de rede aqui, tem outros também, tá? Que eu não coloquei aqui. Mas tem um. Precisa estar ligado. Porque vai depender, né, que o outro esteja conectado. Pessoal, aí continuando. Tem outro tipo de rede que não está aqui, que eu chamo de rede de grafos. Grafos, eu posso falar o seguinte, que é igual, o melhor formato de grafos é a internet, porque é uma rede complexa. Imaginem uma teia de aranha. Uma teia de aranha, né? Então tem vários segmentos na teia de aranha. Então, nessa teia de aranha, imagine que cada pontinho, tá, de cruzamento dessa teia de aranha é um computador ou uma rede. Então, quando você vai mandar uma mensagem para algum computador ou alguma rede, a sua informação pode pegar N caminhos, milhares de caminhos diferentes para chegar ao destino. Tá? Então, não vai depender de algumas estruturas desse tipo que eu mostrei. É claro que de uma empresa ela pode ter essas estruturas, todos eles interligados, de forma híbrida. Então, o formato da internet é em formato de grafos. Tá? Grafos porque vai lembrar uma teia de aranha. Bem complexo. Tá? Turma, então em relação à classificação das redes de computador em relação ao tamanho, praticamente são essas 4 mesmo. Né? Mas tem outras também, tá? Mas eu estou mostrando mais de forma básica. Tá? Que vocês vão utilizar quando forem brincar no computador lá, na parte com o professor de redes, né? Vai pedir, professor, eu quero fazer um cabo crossover. Né? Professor, eu quero configurar as portas, drives, os protocolos de rede. Né? Vocês vão ouvir. Turma, aproveitando que vai fazer concurso público de área de informática, esses conceitos eu aconselho guardar com carinho as apostilas, tá? Em tipo de redes. Redes, uma coisa que cai em concurso, despenca em concurso, são os protocolos de rede, que é o protocolo IPv4, IPv6, tem o TCP/IP, que é o mais comum, que é utilizado nas redes, né? Temos a camada OSI, esse quase todo concurso cai a camada OSI. Né? Então, assim, é bom a gente estar sempre, né, atualizando. Agora, continuando, eu vou falar o seguinte agora, da classificação das redes de computadores em relação ao seu tamanho. Esse aqui foi o primeiro que eu falei da nossa aula passada. Rede de área alargada WAN. Tá? Então, Wide Area Network. Tá? Que é uma rede de área alargada que abrange países, continente e o mundo. Tá? Quem é? É a nossa internet. E aqui fala, né? Que é claro que a internet, essa estrutura, para ela surgir, ela é constituída por múltiplas redes ligadas. Vai ter ligado em LAN, em MAN, né? Então até apareceu o quê? Surgiu a internet. Então a internet ela é formada por milhões de redes de computador. Tá? Então a rede de área alargada do tamanho da Terra, tá? Onde as pessoas conversam, né? Uma rede de área alargada. E aqui utiliza várias tecnologias, N tecnologias. Tá? Bom, outra coisa que nós vimos também, como eu falei na aula passada,
foi uma rede local, rede LAN. A rede LAN, Local Area Network, que é uma rede de área local, tá? Uma LAN, tá? Não LAN house, LAN house é o nome comercial. Então, uma Local Area Network, que é uma rede de área local, onde vai ser limitado em pequeno espaço, de uma sala, tá? Então, é só pensar na LAN house que vocês não vão esquecer. Temos aqui também, aqui eu tinha falado da aula anterior, uma WLAN. Então é uma Wireless Local Area Network, né? Então é uma rede de área local que utiliza quem? O wireless que é via rádio, tá? Então o wireless é via rádio que nós utilizamos o quê? Essas redes locais, né? É claro que quando vocês forem, dica, quando vocês forem montar uma rede local via rádio, antes de vocês já sair comprando fio, montando, vocês têm que saber a primeira coisa, o que o cliente quer, né? Compreender a necessidade do que o cliente quer, quanto que o cliente dispõe de dinheiro, né? Assim, o que ele precisa, e a partir disso aí vocês têm que ver qual é a tecnologia disponível. Porque se o cliente quer montar uma LAN house, mas um computador com a distância do seu hotspot de mais de 150 metros, 110 metros, não vai funcionar nunca. Porque existe uma limitação, tá, de onda de rádio. Aí, no caso, vai ter que comprar um equipamento mais potente, mais forte. Mesma coisa os cabos de rede. Cabo de rede, no máximo, dependendo do tipo de cabo de rede UTP, é o par trançado, 100 metros. A partir de 100, passou de 100 metros, já começa a perder o quê? Perder sinal, perde dados. Tá? Outra coisa também que você falar um pouquinho foi uma rede MAN. Tá? A rede MAN é uma Metropolitan Area Network. Então, é uma rede, né, de área metropolitana. Tá? Então, olha que legal, geralmente o tamanho de uma cidade. Tem que ter um texto. Mas não vou ler o texto não, depois vocês podem ler, tá? Eu estou explicando o que está dentro da apostila. De uma forma mais fácil, né? Então, dimensão, né, reduzida, várias redes, corresponde no máximo uma cidade. Então, uma rede MAN, então imagina aqui a cidade de Ceilândia, Brasília, cidade de São Paulo, Rio de Janeiro. Estão vendo a diferença, o tamanho? Então, rede WLAN, rede LAN, rede WAN e rede MAN. Legal que os nomes se parecem, né? Mas, pessoal, só lembrar, as siglas, né, desses nomes ajudam a gente a lembrar e saber para que serve cada coisa. Pessoal, não tem um segredo. Tá? Uma coisa que eu aprendi sim. Eu sei, né, eu aprendi, né, todo dia eu tento praticar um pouquinho, é que decorar ajuda, até se for uma quantidade de informação muito grande. Mas quando a gente passa a compreender e entender como é que funciona alguma coisa, você aprende de verdade. Esse é o segredo do aprendizado. Tá? O aprendizado não é você pegar um livro e ler ele todo de uma vez, não. Né? Vocês podem pegar um livro de 100 páginas e vocês ficarem 2, 3 páginas o dia todo, mas até vocês compreender o que está escrito. Né? Pessoal, uma coisa que eu reparei aqui, assim, aqui não, com vocês não, atualmente, é que eu posso falar que a maioria dos alunos, eu posso falar que 80% dos alunos que eu conheço, que eu tenho contato, eles têm uma dificuldade enorme de interpretação de texto, tá? De fazer de entender, né, o sentido figurativo das coisas. Na questão da informática aqui, nós precisamos fazer muitas abstrações. O que é uma abstração? É alguém te passar uma informação real e a partir dessa informação real você construir outros conceitos, outras coisas. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu teve uma vez que eu estava conversando com um colega e ele falou que foi numa reunião de pais, né?
reunião de pais, e conversando com a professora falou que o filho dele teve um dia que ficou de castigo, né? Aprontou um lá. Aí ele falou o seguinte: pode deixar, professora. Quando chegar em casa, quando eu chegar em casa, eu vou arrancar o couro do meu filho. Pessoal, isso aconteceu com ele e com a professora. E aí, sabe o que a professora disse? Pai, pelo amor de Deus, não vai bater no seu filho, não arranque o couro do seu filho. Aí ele foi pressionado e falou assim, professora, o que eu falei, né, foi forma de expressão, né, sentido figurado, não sentido concreto, né. Então é questão de abstração. Então quando vocês pegarem informação, fazer análise da informação, vem para a rede, o cliente vai te passar a situação que ele quer montar uma rede. Então vocês têm que pegar a informação, vocês têm que descobrir o que o cliente quer e vocês têm que ter a capacidade de fazer a abstração da ideia do pensamento dele para implementar uma solução. Pode ser em rede, pode ser em hardware, pode ser em software, tá? Isso é importantíssimo. Continuando. Rede pessoal humana, acho que eu falei também da aula passada. Pessoal, essa rede PAN é uma rede pessoal, Personal Area Network. Então, na sua casa, se você tem 3 computadores interligados lá, então você tem uma rede pessoal, 3 ou mais. Né? Então, tem uma rede conectada. Esse aqui eu também falei, que eu me lembro. É uma rede VLAN, rapidinho. Pessoal, tá muito rápido? Como é que tá aí, gente? Cristina, Lili, Edgar, Daniel. Tô falando rápido, não tá tranquilo? Tá. Tá tranquilo, professor. Que bom. Qualquer coisa, você, por favor, me interrompa, manda mensagem, tá? Pode deixar. Ah, tá certo, obrigado. Então, continuando aqui. Uma rede local virtual, VLAN, tá? Olha só. A VLAN, o L é de local, área network virtual. Então, virtual, local, área network. Então, uma rede local, né, virtual. Como é que funciona isso aqui? Aqui tem até um exemplo. Ó. Sim, tá sim, Davi. Tá. Ele tá lá sim. E eu vou deixar ele de 2 formatos, tá? Tanto na questão do Moodle, que eu estou finalizando ele, e a apostila normal. Que aí vocês vão poder optar qual é o melhor para vocês. Tá? Ah, pessoal, eu sei que todo mundo já ouviu falar de Lan House, mas eu sei que vocês nunca foram em Lan House. Né? Mas vamos imaginar que o dia tenham ido. Então imagine que tem 2 Lan Houses, uma do lado da outra. Uma Lan House A e uma Lan House B. Então aqui eu tenho uma Lan House aqui, eu tenho uma outra Lan House aqui. Tá? E eu tenho um espaço grande entre elas. Né? São 2 Lan Houses isoladas. Tá? Só que acontece, essa Lan House aqui, os computadores, eles utilizam o Windows. E essa Lan House aqui, os computadores utilizam Linux. Então imagine, brasileiro e vou escolher um outro aqui. Coreano, sul-coreano. Tá? Então, sul-coreano e brasileiro. Então, eles não conversam. Falo português, ele não entende. Falo coreano, ele não entende. Então, nesse caso aqui, é criado uma rede, uma ponte virtual, que é uma rede virtual local, que vai conectar estas 2 redes físicas. Então, eu crio algo virtual, através de um software, alguma coisa assim que vai ter, uma aplicação, que vai conectar os dois. E quando eu pegar a informação sair daqui, a informação será traduzida para esse aqui entender. E vice-versa. Tá? Então, por isso que é chamado de de uma rede local virtual, que vai fazer com que todos os computadores estejam interligados. E tem que ter um exemplo, ó, Microsoft e Novell. Essa Novell aqui é até antiga. Né? Então é criado, né, para que eles possam interagir entre si. Tá?
Turma, depois da rede virtual local, aí temos essa rede aqui, que vocês conhecem bastante. Eu tenho uma rede Ethernet, eu vou falar assim, Ethernet, né? Ethernet. Pessoal, uma rede Ethernet é uma rede que utiliza aqueles cabos de rede azul, verde, branco, amarelo, é aquele cabo, tá? Então aquele cabo com aqueles conectores, o RJ45, então é chamado de padrão Ethernet, tá? Ethernet que vai conectar. É a rede com um cabo azul, tá? E com esse padrão. Pessoal, olha, olha que coisa fascinante na nossa profissão. Nossa profissão é tão legal porque vocês aprendendo a manipular de verdade a questão de computador, formatar, fazer manutenção, trocar peça, fazer site, mexer com programação, trabalhar em redes, vocês podem trabalhar em qualquer lugar do mundo. Vocês trabalham em qualquer lugar do mundo. Olha que profissão maravilhosa. Se for advogado, vai ter que aprender a legislação de outro país. Se for um médico, vai ter que aprender a ler alguns procedimentos. Contador. Tecnologia não. Porque nossa tecnologia aqui é padrão universal. Isso é uma coisa show de bola. A única empecilho que nós vamos ter Professor, foi. as cores dos cabos interferem em alguma coisa? Por exemplo, o azul tem alguma diferença do amarelo ou vermelho, ou é só estética mesmo? Sim, tem a questão da estética, mas às vezes não. Geralmente o azulzinho é o mais usado. Mas assim, no fio, de forma geral, nele, quando vocês vão mexer com rede, aí tem algumas nomenclaturas que ficam carimbadas, letrinhas pretas naquele cabo, que são as configurações e especificações do tipo de cabo. Às vezes eles podem colocar um cabo verde e colocar alguma especificação. E esse cabo de par trançado que nós temos aqui. Tem o TP e outro que eu não lembro. Que são dois tipos de cabo, onde um é mais potente, tem mais qualidade, sua linha de alcance é maior, e o outro é menor. É igual eu falei do cliente, de montar uma LAN house para a pessoa, né? Montar uma rede. Aí depois você vai utilizar o cabo TP, o cabo azul. Só que nesse cabo azul você tem alguns padrões deles. Né? Mesmo sendo azul, parece que é tudo igual. Mas, um exemplo, tem a configuração dele é feita para uma rede, os computadores mais próximos, então não é muito longe. Agora, se for para uma rede onde as máquinas são mais longes, exige mais um pouco, aí você tem que pegar um cabo de melhor qualidade, né? Que é claro que quando for comprar, as pessoas vão te fornecer, você vai passar a especificação, né? Vai falar e eles vão te orientar. Ficou tranquilo, Edgar? Ok, professor, obrigado. Nada. Pessoal, continuando. Então, cabo Ethernet. Tá? Depois do cabo Ethernet, temos outro tipo de rede, que é uma rede industrial. Pessoal, o nome já diz por si só. É uma rede industrial. Né? Então, utiliza o quê? É dentro de empresas, indústrias, né? Tem até o protocolo MAP, né? Manufacturing Automation Protocol. Né? Então, protocolo automático de manufaturamento. Né? Então, esse tipo de rede aqui, onde é que vocês vão encontrar? Em qualquer tipo de indústria que utilize tecnologia. Imagina que a montadora da Volkswagen, da Fiat, Chrysler, né, da Ferrari, ou uma indústria farmacêutica, tá? Ou uma indústria química, tá? Ou independência, uma indústria de confecção de material, de tecido, de roupa. Tá? Então eles utilizam tecnologias próprias. Por isso que é chamado de uma rede, né, industrial. Aí temos aqui também uma outra rede chamada rede SAN.
É quase filho em inglês, né? SAN. Mas é uma rede de armazenamento, né? Pessoal, agora há pouco eu tinha falado da rede VLAN, que é uma rede virtual local, onde tinha uma LAN house A e uma LAN house B. Essa rede SAN, ela segue a mesma ideia da rede VLAN. Só que em vez de eu ter duas LAN houses, eu vou ter apenas dois computadores. Estou falando de uma forma bem simples. Dois computadores. Então eu vou ter um computador A e vou ter um computador B. Esse computador Windows, esse computador Linux. Aí eu vou criar essa rede SAN, que é uma rede virtual, para conectar dois servidores. Então essas duas máquinas aqui não são LAN houses, são servidores. Até nas aulas anteriores perguntaram, professor, está na rede, está na nuvem, né? Que nuvem é essa? A nuvem, seu arquivo vai estar em um computador qualquer. E geralmente esses computadores que ficam utilizados para guardar informações são servidores. Olha que legal, que o nome já ajuda. Por que servidor? Porque ele vai servir as outras máquinas. A função dele vai estar o que dentro dele? Vocês vão guardar seus arquivos, vai ter aplicações guardadas dentro deles. De repente você tem uma máquina, uma estação de trabalho, você precisa instalar algumas aplicações na sua máquina. Então, através da sua estação de trabalho, vai estar conectada em um servidor desse, você acessa e tem alguns aplicativos aqui, né, executáveis, instaláveis, você vai clicar para instalar na sua máquina. Você vai instalar. Você quer acessar alguma planilha, algum arquivo, acessa no servidor. Acessa o servidor, vai fazer uma cópia desse arquivo, vai carregar na sua máquina. Tá? Então aqui nós temos uma rede SAN, que vai conectar, tá, servidores e dispositivos diferentes. Tá? Olha que legal, armazenamento de massa. Armazenamento de massa, eu creio que todo mundo saiba o que é. Né? CD, DVD. Turma, temos aqui também uma rede de cobre. Pessoal, isso aqui é legal. Tem uma... Depois que eu falo, ó, pessoal, nós estamos naquele momento que devemos aproveitar todas as oportunidades. Tá? E nós estamos vivendo a era, né, da revolução, da quarta revolução industrial, que é das indústrias 4.0. Em cima do que eu estou falando aqui, então quando vocês mexerem, ficar bem craque na questão de computadores, de redes, de programação, um exemplo que tem uma coisa que eu quero vou dar uma treinada para me especializar, que eu gosto, eu achei interessante, que é a IoT. IoT. Tá? IoT, que é chamada IoT. Que isso aí é a tecnologia da internet das coisas, tá? Então é sobre a internet das coisas. Quem nunca ouviu falar, não ouviu falar, ou que já ouviu falar, até aconselho, pesquise e estudem. Mas assim, o que tem a ver com o que eu estou mostrando aqui, daquela rede de cobre? Pessoal, já tá, isso não é futuro, isso é realidade. Isso já é realidade. Tá? Professor, nós já estamos vivendo a internet das coisas no modo real. Já. Por exemplo, nós podemos conectar nosso telefone celular com nossa televisão e, dependendo do fabricante, podemos conectar o nosso celular com a geladeira, um eletrodoméstico, por exemplo. Então, isso já é bem real. Isso já praticamente já é o nosso cotidiano. Isso. É isso mesmo, Edgar. E eu acho fascinante. Eu tenho um meu sobrinho, ele falou comigo, ó tio, o que eu fiz? Né? Eles mudaram para um outro apartamento, a minha irmã. Aí pegou o quarto dele, ele fez uma montagem lá, ele colocou alguns equipamentos lá, acho que foi ligou um computador velho, colocou alguns LEDs e colocou um softwarezinho e instalou um aplicativo no celular dele. E através dos comandos de voz do celular que ele utiliza, ele altera as cores do quarto dele. Verde, azul, tudo, aí ele vai alterando. As musiquinhas. Tá? Isso aí é fascinante. Isso aí, ó, eu entendo, tá, que isso é um novo nicho de mercado pra gente. Por quê? Quantas pessoas que vocês conhecem que sabem mexer com isso?
Quantas pessoas que vocês conhecem que sabem informatizar uma casa? E a linha para ganhar de pessoa é infinito. Né? Então, igual o Edgar falou, não, tem muitas casas já. Né? A Alexa eu ouvi falar dessa Alexa, é bem interessante. A Alexa, ela é assim, ela é uma IA central, né, dentro de uma empresa para poder fazer funcionar os outros equipamentos. Isso, Ariane. Aham. Perfeito. Vai chegar no ponto que vocês querem fazer compra, acabou a carne, a própria geladeira vai entrar em contato com o supermercado. Acabou o leite. Você está lá na estrada, dirigindo, quero ver como é que tá a minha casa. Ah, eu já vou preparar o portão, vou ligar a luz. Tem o Google também é um assistente. Isso, vai ajudar. Né? Isso, essa é uma forma. Perfeito, isso também. O negócio tá ficando chique. Pessoal, aí por que eu tô falando isso aqui da TV, da geladeira, né? Aqui em casa, uma coisa que eu tava fazendo esses dias agora, quando eu queria assistir algum filme na minha TV aqui, eu pegava, colocava, passava meus filmes pro meu HD, ligava na TV, né? E, e assistia no pendrive. Ou então, quando eu tava com preguiça, né? Eu pegava um cabo HDMI, ligava no meu computador, ligava na TV e assistia. Aí esses dias o que eu fiz? Eu tava pesquisando, eu peguei, conectei o meu computador na minha TV através do Bluetooth. Eu fiz um pareamento, é igual que vocês usam para o celular. Aí eu peguei aí eu transformei a minha TV em uma outra tela, um computador com duas telas. Aí eu peguei, abri um aplicativo para me assistir um filme, e esse aplicativo para me assistir o filme eu joguei para minha TV, enquanto eu ia trabalhando no meu computador e passando um filme. Eu não precisei mais de cabo HDMI, não precisa mais de HD, né? E enquanto passando o filme aqui, eu trabalhando, assistindo, eu podia baixar meus filmes torrent, bem mais prático. Aí em cima dessa ideia, pessoal, que eu estou falando aqui, a nossa rede de cobre, aquele fio de energia que liga a sua TV, sua geladeira, através do mesmo fio de cobre de energia, é o mesmo fio que vai passar os dados da sua internet. Pessoal, e existe já tem muito tempo isso, tá? Se vocês forem em loja de informática, eles têm alguns dispositivos que vocês conectam nas tomadas que recebem os dados para passar pela rede do fio de cobre. Tá? Então, pelo mesmo canal que vai passar a energia, também passa o quê? Os dados. Então, isso é uma realidade muito boa. Pessoal, rede de fibra ótica. Estamos acabando, viu, gente? Estamos acabando toda a teoria. Tá? Tudo... Antes gostou, né? Pessoal, estamos acabando todas as quatro apostilas. A teoria vai continuar com os outros conteúdos, mas é claro, vai ser mais forma prática. Tá? Mas assim, em termos que eu falo, as quatro apostilas que eu gosto demais de usar elas nas minhas aulas, para nós temos informações, quando você olhar para a sua máquina, você olhar para a sua máquina de uma forma diferente. Uma coisa que os jovens de hoje em dia têm muito, utiliza celular, computador e acha que domina. Ah, não, estou dominando, beleza. Aí quando você vai pedir para ele formatar, pesquisar, manipular alguma planilha, alguma coisa, ele não sabe nada. Ele só é especialista em Facebook, Twitter, né, WhatsApp, só. Você vai pedir para ele mexer com alguma configuração, instalar alguma porta, não sabe, né? Então vocês têm que dominar isso. Turma, continuando. Rede de fibra ótica. Né? É isso mesmo. Né? Eu canso, eu jogo, eu vou na informática básica. Aí quando eu falo isso para os alunos, todo mundo começa a rir. Aí tudo bem. Hoje já melhorou um pouquinho, mas grande parte das turmas que eu pego, pelo menos metade fica de recuperação. E uma parte reprova. Aí depois, quando cai a ficha, aí ele vê. Eu falei, pois é, né? Devia ter estudado mais. Então, a rede de fibra ótica é aquela rede que utiliza cabos de fibra ótica. Vou dar um exemplo aqui. Com certeza,
muitos de vocês já saíram na rua e viu aquelas pessoas que trabalham nas empresas de telefonia. Aí tem aquele carretel gigante de madeira e tem um cabo azul ou verde e vai colocando debaixo da terra. Isso aí são cabos de fibra ótica, é um cabo oco, falar assim de forma básica, e por dentro dele é espelhado. Tá? Tem uma fibra ótica dentro dele. E dentro desse cabo de fibra ótica, o que passa dentro dele? Luz. Por que vocês conseguem conversar com as pessoas e acessar sites de qualquer lugar do mundo? Graças ao cabo de fibra ótica. Olha que legal. Cabo de fibra ótica. Pessoal, as coisas são tão lógicas, tão coerentes, que não tem como a gente imaginar que é de outra forma. Porque o cabo de fibra ótica é um cabo, entre aspas, oco, dentro dele tem uma fibrazinha. E quando você escreve uma mensagem, essa mensagem sai do formato digital da sua máquina. Aí sai da sua máquina e vai lá para Goiânia. Aí a sua mensagem ela vai entrar no equipamento, ele vai pegar o seu sinal digital e vai transformar em luz. Olha que legal. O seu sinal digital se transforma em luz. E essa luz vai viajar dentro do cabo de fibra ótica até chegar onde? Em Goiânia, no Japão, qualquer local. Pessoal, então se o seu dado se transforma em luz, então qual é a velocidade dele? Velocidade da luz. Olha que coisa fascinante. A importância das redes de computadores. Eu não sou muito fã não, mas assim, sem rede de computador não tem internet. Então, cabo de fibra... Professor, e essa fibra, Oi, pode falar. essa fibra ótica é tão fina quanto o nosso cabelo, né? Na mesma espessura, segundo um técnico falou isso. Isso. E outra coisa, eles não podem ter remendo. Então você tem, quando vocês estiverem viajando para qualquer local de carro, vocês podem observar nas estradas, nas BRs. Tem umas que tem alguns piquetes de concreto e algumas placas. Por favor, não cavar aqui. Aí vão ter ou às vezes gasoduto, ou oleoduto, ou então cabo de fibra ótica enterrado, que são cabos quilométricos. Tem cabo daqui para Goiânia, Goiânia para São Paulo. Nós temos cabo de fibra ótica que atravessa o oceano, que conecta um continente ao outro. Justamente por causa dessa importância. Turma, continuando com a brincadeira. Tem uma rede aqui, VPN, rede privada virtual. Na aula passada, quem me perguntou sobre VPN? Teve uma pessoa que me perguntou. Foi na aula passada, não foi na aula retrasada. Que eu falei que estava começando, não foi na aula passada. Que eu ia abordar esse conteúdo. Ah, o Abner. Né? Isso. Né? Então aqui, pessoal, viu, Abner? A rede privada virtual, o que ela vai utilizar? Vamos imaginar o seguinte, que você tem uma empresa A e temos uma empresa B. Essas empresas, vamos imaginar aqui que uma é a matriz e outra é a filial, e elas utilizam tecnologias, produtos que eles não querem que as concorrências tenham acesso, né? Ou alguma inovação. O que eles vão fazer? Eles vão contratar essas empresas de telefonia. Geralmente eles compram uma linha dedicada, que é um cabo de fibra ótica, que vai conectar essa empresa aqui até essa aqui por um cabo. E aqui eles vão criar uma rede privada virtual. Isso também é feito através de softwares, tá? Software também faz isso. Onde é como imagine que vocês têm aqui uma rua, tem aqui os dois, tem uma rua, passa um bocado de carro, a rede. Só que os carros eles passam perto do outro. O que as pessoas fazem? Pega, vai criar um túnel aqui dentro, onde esse túnel só pode passar o quê? Uma pessoa daqui e outra daqui para conversar. Mas ninguém consegue entrar. Então as VPN, as redes de VPN, elas são utilizadas para proteção de dados, tá? Para vocês conversarem, fazer transações bancárias. E se eu não me engano, os aparelhos celulares também têm. Acho que tem uma versão para você transformar em VPN. Então, se você estiver no aeroporto, né, quer usar a rede lá, você pode transformar em VPN.
Isso, né? Então, por quê? Aí você vai ter algo seguro para poder utilizar, fazer qualquer o pagamento, qualquer coisa, e você vai ter a consciência que você está utilizando, entre aspas, uma rede segura, uma rede protegida. Pessoal, ficou bem explicado aqui do VPN? Viram que legal? É. Então, aí, pessoal, Hein, professor? oi. A rede privada virtual VPN não é tão, ela é tão segura porque nós tivemos ataque agora em Brasília essa semana aí. O senhor chegou a ver nos jornais aí? Ah, sim. Não, mas boa pergunta. O que aconteceu nesse caso não foi que eles utilizaram uma VPN, tá? Nós, assim, pessoal, qual é o nome daquele criminoso que acessou o tribunal lá e o GDF? Alguém pode me falar o nome dele aí? Eu tenho certeza que vocês sabem. Vamos lá, alguém fala aí, escreve. Acho que o Lula é o mais perigoso, viu? Isso aí, gente. Nosso criminoso da internet é esse aqui, ó. Cracker, tá? Não é hacker, viu, gente? Hacker é para TV, mídia, televisão que engana as pessoas, manipula o povo, viu? Então, No jornal tá hacker. isso. Mas essa é a ideia, tá? Então, cuidado com ainda mais jornal, né? Se for a Globo, piorou ainda, né? Mas a emissora G1 DF. aí, né? Então, quem tem que falar hacker é as emissoras que gostam de enganar as pessoas e o seu concorrente. Deixa ele pensar que ele está falando certo, tá? O criminoso virtual é o cracker. Tá? O que aconteceu, estou falando de uma forma superficial. Uma rede VPN, as pessoas não acessam ela. Só vai acessar da seguinte forma. E vamos imaginar que você tem uma casa. Nessa casa você tem uma porta. Essa porta você tem a chave da porta para você entrar. Mais ninguém. Agora, se você faz uma cópia dessa chave e dá para uma pessoa estranha, né, a essa pessoa vai ter a chave, ela vai entrar. Se alguém entrou na VPN do governo, foi mais ou menos isso. Esse tipo de exemplo que eu coloquei bem simples, ele conseguiu uma chave, é chamado de engenharia social. Tá? O procedimento de engenharia social, que é o tipo de fraude, ele é usado de várias maneiras. Uma dessas é onde o criminoso, o cracker, ele se passa por algum funcionário da empresa, ou então ele te manda algum vírus no e-mail, ele vai te mandar alguma coisa para que você libere uma porta para que ele possa entrar. É igual aquela história de aquela brincadeira que a gente vê, filme de terror de vampiro, né? Se o vampiro quer entrar na sua casa, se você não convidar o vampiro, ele não vai entrar. É no filme, né? Agora, se você convidar o vampiro para entrar na sua casa, ele vai entrar, acabou. Aí ele toca o horror. Então vamos imaginar que o cracker é o vampiro. Agora, além disso, essa é se fosse um VPN. Mas pelo que aconteceu pelo que eu vejo no geral, é o seguinte: o, como o governo ele tem os portais que são os sites, né? Então esses sites, por exemplo, eu vou acessar aqui um portal da Receita Federal. Eu vou escrever no meu navegador Receita Fazenda Gov BR. Apertei Enter. Beleza. Quando eu fizer isso aí, minha máquina vai conectar com o servidor lá da Receita. Então eu já tenho acesso ao servidor deles. Agora, eu tenho acesso a um tipo de serviço. Para poder eu acessar outro tipo de serviço deles, eu tenho que procurar o quê? Algumas falhas no sistema para que eu possa entrar. Sim, os hackers sim. Geralmente eu posso falar assim, os hackers são caras do bem, os hackers. Tá? Eles vão procurar falha em sistemas e eles vão assim informar as pessoas. E muitas empresas contratam os hackers. Né? Já os crackers, ele quer ver a bagunça. Né? E só para vocês terem ideia aqui, igual eu falando aqui, do cracker, turma, um cracker
um cracker violento mesmo, ele não precisa de nenhum tipo de programa para fazer um estrago, tá? Um cracker bom mesmo. Sabe o que ele faz? O cracker, ele chega em qualquer lan house, ele abre o CMD que eu já mostrei para vocês, aquela telinha preta do Word, do Windows, né? Ou então ele pega um bloco de notas, que é o bem simplesinho, e ele mesmo, na mesma hora ali, ele já cria a aplicação dele e já invade o sistema. Então a ferramenta perigosa do cracker é o cérebro do cara, que aí bicho é cabuloso, vou falar assim, nessa popular. Né? Turma, continuando. Rede privada virtual. Ok, estamos finalizando já a nossa apostilazinha aqui. Beleza. Turma, como eu tinha falado aqui, outras coisas interessantes. Aqui as redes eu finalizei a parte delas. Tem o tal do IP, tá? O IP. Vocês vão ouvir falar muito do IP. O que é o IP? O IP é Internet Protocol. E o TCP é o protocolo de transferência de controle. Né? Então todos os computadores usam isso. Todos. Para acessar a internet, a rede. Que é o nosso TCP/IP. O que é isso, professor? O que é isso? Todos os computadores, todas as máquinas, componentes eletrônicos que existem aqui na Terra, eles têm seu CPF físico e tem um CPF lógico. Esse CPF, muitos lógicos, é uma numeração, que é o IP da sua máquina. Então pode ser um exemplo aqui, ó, o IP da sua máquina. 192.255.0.12. Mais ou menos assim, mandei para vocês aqui. Só estou me mostrando. Isso aqui é um endereço IP. Tá? Então, isso aqui é um exemplo. Então, por isso que existe o TCP/IP. Por que isso? Porque os computadores, assim, quem lembra das nossas primeiras aulas, como eu falei, as máquinas, elas não sabem o que é texto, o que é vídeo, o que é música, elas não sabem nada disso, viu, gente? A única coisa que as máquinas conhecem é 0 e 1. Então, em cima disso aqui, dessa criatividade, imagina aqui que vocês vão entrar no site do governo aí, da Receita. Aí vocês vão lá, escreve receita.fazenda.gov.br e aperta Enter. Como é que o computador vai acessar o site da Receita se ele não sabe, ele não conhece a palavra Receita Fazenda Gov.br? Dentro dos nossos computadores tem uma aplicação, um aplicativo, que é chamado de DNS. Para dar uma ilustrada aqui. Tá? Domain Name Service. É o nome de servidor de domínio. O que significa isso? Todo servidor que existe na Terra, vocês têm aqui um site, o site da Fazenda, ele fica dentro de um computador. Esse computador da Fazenda, do governo, tem um IP. Então, o nome do site da pessoa é associado com o IP dessa máquina. Então, dependendo, você pode acessar o site da Receita Federal ou escrevendo no navegador, no Google Chrome, o IP da máquina, que já vai acessar o site, ou você pode escrever Receita Fazenda Gov.br, que é a mesma coisa. Se você escrever receita.fazenda.gov.br, a sua máquina vai pegar essa frase, vai passar pelo DNS, o DNS vai pegar essas palavras, vai transformar em quê? Em número. E esse número é a identificação desse computador do governo federal. Aí ele vai chegar até a máquina do governo federal, vai entrar no servidor do governo federal, vai fazer uma cópia desse site e vai carregar no seu navegador. Temos dois tipos de IP, o IP dinâmico e o IP... Assim, vou acabar até mudando de assunto, né? Mas só para manter essa curiosidade. IP dinâmico e o IP fixo, né? O que é o IP dinâmico? Toda vez que vocês ligarem seu computador e acessar a internet, se não tiver configurado seu IP, vai gerar um número novo para entrar na rede. Então, você vai estar uma numeração nova. Agora, vamos imaginar aqui que você vai montar, Abner, você vai montar uma rede para algum cliente. E essa rede do seu cliente que você vai montar tem 20 computadores. Se você deixar todos eles com IP dinâmico, sem configurar,
pode chegar uma hora que várias máquinas vai dar conflito delas ter o mesmo IP, onde uma vai estar na rede e a outra não vai estar. Então, esse é o IP dinâmico. Então, o que é feito? Você vai ter que entrar, no caso, nas configurações da placa de rede e você vai ter que colocar uma numeração fixa. Todos os computadores, quando ligando ou desligando, quando ligar, ele vai ter uma numeração fixa. Essa numeração não vai mudar, porque é o IP fixo. Tá? Aí é nesse aí, professor, que tem que calcular a máscara, então? A número MAC, Que coloca 255, 255. isso, menina ninja. Perfeito, Ariana, é isso mesmo. Aham. Continuando. Tem uma outra tecnologia aqui que nós temos. Pessoal, bom que esses equipamentos, cada um tem uma coisinha. Só olhando o horário aqui para poder não extrapolar. Para poder a gente fechar. Pessoal, tá acabando, viu? Falta um pouquinho coisa. Temos aqui um outro equipamento das redes de computadores, que é o bridge. O bridge, em português, é ponte. Tá? Ponte. Como é que funciona o bridge? Vamos entender a ideia aqui. O bridge, vamos imaginar que tem um engarrafamento lá em Brasília. Aí o semáforo funciona, só que o semáforo quebrou. Aí a pessoa vai chamar lá o quê? O batalhão de trânsito para fazer o balizamento do fluxo de carros. Então imagina aquela rua lá da pista, do velho do plano, aquela pista lá é o cabo do seu computador. É o cabo, seu cabo UTP. E os carros que estão passando nessa pista são todos os dados que estão passando pela pista. Tá? Nessa partezinha aqui, precisa de quem? De um guardinha de trânsito para controlar o fluxo de carros na sua rede. Porque senão pode ocorrer, sabe o que, gente? Acidente. Colisão de dados. E ocorre isso, professor? Ocorre. Com certeza, alguém já ouviu falar aí, principalmente na época do Enem, que as pessoas começam a acessar muito o servidor do MEC para poder fazer inscrições para o Enem, e do nada o servidor cai. O servidor foi sobrecarregado. Né? Ocorreu uma colisão e um sobrecarregamento de dados grande. Então ele não vai dar conta. Então o bridge é a nossa ponte. Temos aqui também o nosso... Olha que interessante. O bridge... Tá? O bridge, ele controla o fluxo de dados. Ele vai balizar o trânsito para poder que não tenha engarrafamento, não tenha acidente. Aí temos aqui um outro equipamento, que é o router. Pessoal, olha que legal do router. O router, eu chamo ele de carteiro. Já repararam que vocês pegam, vou mandar um e-mail para alguém, aí coloca o e-mail da pessoa, o endereço do e-mail da pessoa que ela vai receber, e vocês mandam a mensagem, aí manda um e-mail. Pessoal, olha que interessante. Todas as palavras que nós... Acho que a grande parte das palavras da informática que existem são tiradas do mundo real para o mundo virtual. Então, e-mail, tá? E-mail. Assim, se vocês observarem, esse E quer dizer eletrônico meio. Meio quer dizer correio. Tá? Então, é um correio eletrônico. Lá nos Estados Unidos vai encontrar o quê? Meio do carteiro. Pessoal, quem é que entrega as cartas no endereço correto nas casas? Não é o carteiro? Então vamos chamar aqui que o nosso router é o nosso carteiro. Quando vocês mandam um e-mail para alguma pessoa, vai passar por essas pistas, serão balizadas, e o carteiro vai direcionar até que essa carta chegue ao destino real da máquina, no seu servidor. Então eu vou encontrar e-mail, e-commerce, e-gov. Não é em-gov não, viu, gente? A pessoa, opa, já vou tomar uma, né? Não, a gente é e-gov, né?
que é governo eletrônico. Não é engov, né? Antes de tomar uma. Pessoal, temos aqui também nosso gateway, tá? Esse gateway aqui ele vai conectar duas redes diferentes, tá? Isso aqui é para empresas, governo, tá? Esse dispositivo aqui. Modulação, desmodulação, já falei para vocês. A AM/FM também eu já falei. E na questão da rede aqui, turma, as redes, tá? Melhor, os dados, eles trafegam nas redes de computadores de duas maneiras. Ou por via aérea ou terrestre, meio terrestre. Como assim? Via aérea temos duas formas. Via satélite, que sua mensagem vai lá para o espaço, bate no satélite, ele direciona para outro local. Ou via rádio, que é o que nós conhecemos. Wireless, Wi-Fi, Bluetooth e por aí vai. Já no caso pela via terrestre, temos duas formas, que são os cabos metálicos e a fibra ótica. Fibra ótica já falei agora há pouco. E os cabos metálicos, que é o cabo de rede, né, o DP, né, e cabo coaxial, cabo de cobre, né. E é isso aí, turma. Acabou o nosso conteúdo de hoje. Conteúdo light, tá? Aqui tem uns conceitos interessantes na apostila também, explicando o que é assinatura eletrônica, o que é o TCP/IP, como eu expliquei, né? Protocolo, vocês não vão ouvir falar muito. Redes. Turma, aquilo que eu falei quando nós aprendemos essa profissão bem, trabalhamos em qualquer lugar do mundo, porque existe uma organização internacional que ela estuda e desenvolve os padrões para o mundo. Então esse cabo de rede que nós conhecemos aqui, ele é usado no mundo inteiro, tá? Aqui, ó, o nome dessa organização é o IEEE, é o I, né, um I, né, e 3 E, né? Instituto of Electrical and Electronics Engineers, né? Então é essa associação internacional que define tudo que é padrão, standard, padrão, em nível de computadores e comunicações. Olha que show! Tá? Tem a FTP, vocês vão falar, não vou falar agora, mas tem aqui escrito, né? SMTP, POP, MAP, DNS, Wireless Gateway, Bridge, Router, Browser, Hub, para não existe mais, Bluetooth, infravermelho, WAN, MAN, tá? Então aqui algumas informações e o nosso maravilhoso quarto e último exercício da questão teórica, que depois nós vamos aproveitando aqui, pessoal, turma, amanhã nós vamos ter uma atividade extra comigo, tá? Porque amanhã é reposição de aula. Então, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou pegar para a gente corrigir os questionários, tá? Vamos lá para corrigir esses questionários para você começar a se preparar para o teste teórico já. Aí depois só na questão da parte prática. Professor, Oi. esses questionários para lhe enviar por e-mail alguma coisa, só é para nós fazermos para exercitar a aprendizagem? É para exercitar a aprendizagem. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Se fosse assim, Edgar, presencialmente, a gente estivesse na sala de aula, aí eu ia exigir que vocês me entregassem. Só que eu exigia assim, que vocês fizessem tudo à mão. É a única atividade que eu gosto de fazer nas minhas aulas, mas infelizmente não dá para ser feito dessa forma. Até que poderia. Eu pedi para vocês fazerem manualmente, tirar foto e me mandar. Acho que seria uma boa ideia. Eu vou pensar direitinho aqui, porque quando você copia para responder, você tem que ler. E quando você lê, você está estudando e gravando informação. É por isso que eu acho legal. Assim, é uma situação. Tá? Turma, como é que foi a aula de hoje, gente? Foi tranquilo? Foi. Né? Então, assim, Muito boa. alguém quer tirar alguma dúvida, algo que eu falei, a pessoa não entendeu? Né? Então, em relação a isso aqui, tá, pessoal? Então, na questão da teoria, nós fechamos 4 conteúdos teóricos, tá? História das máquinas, né? Hardware, software e redes. São 4 apostilas. Então, para vocês terem ideia, essas 4 apostilas, eu apenas fiz alguma atualização de imagem, alguma coisinha a mais,
Essas 4 apostilas eu as utilizo há mais de 10 anos. Essas 4 apostilas. Eu gosto demais delas. Por quê? Ela serve de orientação básico para que vocês consigam ter informações e para trabalhar em qualquer outras áreas. Como eu pedi para vocês pegarem propaganda de revistas, né, dessas lojas que vendem computadores, para pegar aquela informação para vocês estarem lendo e pegar esse conhecimento e aplicar, porque esse aqui que eu estou mostrando para vocês, né, nessas apostilas, é a base para ajudar vocês a entenderem. Que quando vocês forem mexer com redes, você sabe que vai saber já o que é um cabo de rede, cabeado, sem cabeado, o que é uma placa de rede, o que é uma placa-mãe, o que é memória, né, o que é barramento. Você já tem essas informações aqui em qualquer lugar onde vocês forem trabalhar. Tá bom? Turma, vou parar a gravação aqui. Tá?